Na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura interna da Terra, dando continuidade aos nossos estudos da aula anterior sobre a estrutura geológica do nosso planeta. Quando olhamos a Terra a partir da Estação Espacial Internacional, nós encontramos uma grande massa de águas que formam os oceanos, pontilhados por terras emersas. Mas, na verdade, essa visão esconde toda uma dinâmica, toda uma estrutura formada de camadas com suas próprias características que existem no interior do nosso planeta. E isso é o que a gente chama das camadas internas da Terra ou estrutura interna da Terra. A Terra ela é formada por camadas que vão apresentar características físicas e características químicas diferenciadas, que vão desde diferenças de temperatura, diferenças de composição mineralógica, diferenças de comportamento em relação a movimentos, diferenças em relação a estados físicos, né, que vai do sólido até mesmo próximo do líquido, e temperaturas diferenciadas. E isso faz com que a Terra ela tenha uma sobreposição de zonas que vão ter essas diferenciações em relação a outras zonas mais acima ou mais próximas ao centro do planeta Terra. E isso vai formar camadas que nós chamamos de crosta, manto e núcleo, né? E essas camadas elas também são subdivididas, como por exemplo o manto, que é subdividido em superior e inferior, e o núcleo, que é subdividido em externo e núcleo interno. Essa divisão se dá porque mesmo o manto vai possuir zonas com características diferentes e propriedades diferentes, e o núcleo pelo mesmo motivo, né? Diante disso, quando a gente olha para a estrutura interna da Terra e olhamos para essa camada, é muito fácil de que a gente faça um comparativo da organização das camadas do interior da Terra com o ovo de galinha, né? Porque a crosta terrestre ela é uma camada sólida e é uma camada extremamente fina que recobre todo o planeta. Então ela se assemelha à casca do ovo, que também é extremamente fina e é a única parte completamente sólida do ovo, né? E que também protege tudo aquilo que está dentro do seu interior. Inclusive, a gente só consegue ver a gema e a clara se quebrarmos o ovo, né? Nós não conseguimos ver o interior da Terra porque ele está por dentro, né, envolvido pela crosta. E como não temos capacidade de atravessar a crosta até alcançar essas camadas, então nós não temos como ter contato direto com elas. Já voltando à comparação ao ovo, né? O manto seria como a clara do ovo. Ela é a parte que tem o maior volume e é uma área de transição entre a camada mais externa, que é a casca, no caso do planeta, a crosta, e a camada mais interna, que seria a gema, no caso da Terra, o núcleo. Por fim, o núcleo da Terra seria a gema, a área mais central, menor do que o manto que a envolve, né? E bem localizada no centro de tudo aquilo. Então, quando a gente quer fazer uma comparação didática da forma como é organizado o interior do nosso planeta, o mais próximo que nós encontramos é a organização das camadas de um ovo de galinha. E aí essas camadas, elas podem ser classificadas de maneiras diferentes, de acordo com o modelo que você escolhe, quais são as características físico-químicas que você está levando em consideração. Se você se baseia na composição química dessas camadas, você vai ter uma divisão específica. Mas se você se baseia, por exemplo, no comportamento mecânico dos materiais que compõem essas camadas, você vai ter uma divisão ligeiramente diferenciada, porque algumas dessas camadas vão ter
aliás, algumas áreas de transição dessas camadas vão ter comportamentos diferentes, né? E aí, o que vocês podem perceber aqui são dois modelos distintos baseados em critérios diferentes. Na composição química, o primeiro modelo, e o segundo modelo na composição mecânica. Esse primeiro modelo de composição química, ele vai dividir a Terra inicialmente na crosta, que vão ter duas camadas diferentes. A crosta oceânica, que é bastante fina, vai ter ali entre 6 e 12 quilômetros de espessura e está recoberto pela água do oceano. E a crosta continental, que é a que forma os continentes e que é mais espessa, ela é mais grossa, indo de 25 a 70 quilômetros de espessura, né? Abaixo dessa crosta nós temos o manto superior, né, a primeira camada do manto, uma zona de transição que vai ter características diferenciadas, né, vai ter características tanto do manto superior como da camada que vem logo abaixo, né? E abaixo dessa zona de transição a gente tem o manto inferior, seguido do núcleo externo, uma zona de transição e finalizando com o núcleo interno. Mas se você se baseia no comportamento mecânico, essa divisão vai ser ligeiramente diferente. Você vai ter a litosfera, que é a camada rochosa em estado sólido, né? Você vai ter a astenosfera, que é os primeiros 75, 100 quilômetros do manto, e que vai ter todo um conjunto de propriedades químicas, físicas e de comportamento do magma diferente das camadas mais inferiores do manto, né? Que vai ser chamada de mesosfera. Então a astenosfera, ela tem um comportamento, né, mecânico desse magma que se dá de uma forma bem diferente do restante do manto, que nós vamos chamar de mesosfera. Em relação ao núcleo, a divisão é a mesma. Núcleo externo, a zona de transição e, por fim, o núcleo interno. Cada uma dessas camadas, elas vão se diferenciar por temperaturas diferentes, espessuras diferentes, comportamento desse magma que vai se dar de forma diferente, até mesmo vão se diferenciar pelos seus estados físicos, como é o caso da crosta, que se apresenta em estado sólido, né? O mesmo para o núcleo interno, que também se apresenta em estado sólido. E outros vão estar próximos ao estado líquido, que é o caso do núcleo externo, e outros em estado mais pastoso, alta temperatura, porém mais plástico, que é o caso da astenosfera e da mesosfera. Então, a gente pode classificar de maneiras diferentes de acordo com o critério que nós utilizamos. E aí, como é que nós sabemos essas características para podermos classificar o interior da Terra se nós não podemos alcançá-lo, né? Além de estarem a grandes profundidades que o ser humano ainda não conseguiu alcançar, à medida que nós vamos nos aprofundando, né, na crosta, a temperatura vai se elevando, né? E isso faz com que não tenhamos equipamentos resistentes o suficiente para que consigamos alcançar profundidades ainda maiores por conta da elevação muito grande dessa temperatura. Então, se o ser humano não é capaz de fazer uma perfuração que alcance, por exemplo, a astenosfera, como é que nós sabemos o que existe no interior da Terra? A explicação é muito simples e, ao mesmo tempo, bastante complexa. Os geólogos, que estão entre os especialistas que mais estudam a estrutura interna do planeta, utilizam a velocidade de propagação das ondas sísmicas, né? A sua forma de transmissão ao serem liberadas nos terremotos e como essas ondas se comportam à medida que atravessam o planeta Terra. Como isso funciona? Sempre que acontece um abalo sísmico, um terremoto,
uma onda sísmica, é gerada, né? Esse terremoto, esse abalo, acaba gerando uma onda que nós classificamos em 2 tipos, ondas S e ondas P. E os cientistas, eles sabem que essas ondas se comportam de maneira diferente a depender do material no qual ela se propaga, a depender do meio no qual essa onda se propaga. As ondas, né? Isso aí agora a gente tem que puxar um pouco para a física. As ondas, elas mudam de comportamento de acordo com o meio material onde ela se propaga. Então ela pode se propagar mais rapidamente, ela pode se propagar mais devagar, ela pode se propagar com maior ou com menor amplitude, a depender do material. É como, por exemplo, as ondas eletromagnéticas se propagando no vácuo, se propagando na atmosfera e se propagando na água. A gente vê que existe uma diferença nessa propagação, na velocidade de propagação e na forma como ela propaga em cada um desses materiais. E as ondas geradas pelos terremotos, as ondas sísmicas, elas também se comportam de maneiras diferentes se ela está atravessando um determinado metal, um determinado mineral, ou se ela está atravessando um meio com uma determinada temperatura, ela vai ter diferenciações em seu comportamento. E analisando o comportamento dessas ondas desde o local do epicentro, onde elas nascem, né, até elas atravessarem o planeta Terra em direção ao centro do planeta, ao analisar como essas ondas se comportam, os geólogos conseguem ter uma noção de qual é a composição química, né? Como é o comportamento mecânico dos materiais, os possíveis materiais que compõem cada uma daquelas zonas e também outras características físico-químicas que permitem com que a gente saiba que o manto superior, né, não tem as mesmas características do manto inferior, que existe uma zona de transição diferenciada entre esses 2 mantos. Nós conseguimos saber que o núcleo externo e o núcleo interno têm propriedades diferentes e que existe uma zona de transição entre eles. E aí, tudo isso baseado na análise do comportamento dessas ondas. E aí, falando um pouco mais sobre como as características de cada uma dessas camadas, vamos começar com a crosta terrestre, que é a camada mais superficial e também a mais conhecida por nós seres humanos, porque é onde nós vivemos, né? A crosta terrestre, como eu já disse, ela tem uma espessura variável, a depender se nós estamos nos referindo à crosta oceânica, o assoalho oceânico, ou se nós estamos falando da crosta dos continentes, a crosta continental. Então, em geral, em média, ela tem ali 25 quilômetros, mas ela pode variar de 6 quilômetros quando se trata do assoalho oceânico a 70 quilômetros quando se trata de regiões de cadeias montanhosas. Essa crosta ela está em estado sólido, ela como vocês podem ver, ela é extremamente fina, né? Ela é pouco espessa e nelas estão as placas tectônicas que formam os continentes e também o leito do oceano. É nela que nós encontramos as rochas e também encontramos a maioria dos minerais que nós utilizamos nas nossas atividades econômicas e de produção através do trabalho. Abaixo da crosta nós encontramos o manto, né, que desconsiderando a sua subdivisão, vai ter uma espessura aproximada de 2.900 quilômetros. E aí fica muito evidente a diferença de espessura entre a crosta e o manto. A composição do manto é o magma, que, como eu disse na aula anterior, é um conjunto de minerais em estado de fusão e que vai ficar numa consistência pastosa e densa em elevadíssima temperatura.
ele é o material que nós vemos sair de dentro dos vulcões, com uma diferença. Nós chamamos de magma quando ele está dentro da Terra, mas quando ele sai do vulcão, nós chamamos de lava. Mas, na verdade, é o mesmo material. Só que assim, ao sair do vulcão, ele acaba entrando em contato com a atmosfera, com a água, e se solidifica, dando origem à rocha magmática, à rocha ígnea, né? O manto, você tem ali pedaços em estado sólidos intercalados de uma pasta viscosa, que é o magma. É do intenso calor que emana do manto e os movimentos que vão provocar os terremotos. Mas eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. A última camada é o núcleo, né, dividido em externo e interno, que é formado principalmente de níquel e ferro, o que às vezes faz com que a gente chame esse núcleo de NiF, que seria a representação dessas duas substâncias químicas na tabela periódica. Ni de níquel e Fe de ferro, NiF. E ele se subdivide em dois, núcleo externo e núcleo interno, por conta da diferença do estado da matéria, né? O núcleo ele está em estado de fusão, ele é formado por uma liga metálica, né, em altíssima temperatura, que se encontra em constante movimento e em estado líquido. Mas o núcleo interno, né, que é a parte mais densa do nosso planeta, ele também possui elevadas temperaturas, mas se encontra em estado sólido, né? Ele é composto também por uma liga metálica, só que como ele está submetido a uma pressão de 3,5 milhões de vezes maior do que a gente encontra na superfície do planeta, ele não consegue passar para o estado líquido. A pressão é tão grande que mesmo estando em alta temperatura, o núcleo interno ele não se funde, ele não fica em estado líquido, assim como o núcleo externo. Então ele acaba se tornando uma grande esfera metálica em alta temperatura, mas no estado sólido, né? E aí por isso que a gente faz essa diferenciação entre o núcleo externo e o núcleo interno do planeta. Bem, mas por que o interior da Terra ele é tão quente, ele se encontra em uma temperatura tão elevada? Segundo o pesquisador da UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, Alexandre Urlen, a radioatividade, ou seja, a emissão espontânea de partículas radioativas provocadas pela desintegração de isótopos de átomos radioativos presentes nos minerais e nas rochas no interior da Terra, que provocam essa elevação da temperatura. Então, segundo ele, o que vai fazer com que o núcleo da Terra tenha uma temperatura tão elevada vai ser o processo de radioatividade desses átomos que compõem esses minerais no interior da Terra. E aí, Cássio Sten Moura, da PUC do Rio Grande do Sul, a Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ele vai dizer que o núcleo atômico de alguns elementos ele é instável, né? É o caso do urânio, do potássio e do tório, que são 3 dos muitos elementos que existem dentro do manto da Terra. E aí, o núcleo, né, desses minerais, eles podem acabar passar por um processo de rompimento e quebra, e esse rompimento, essa quebra do núcleo vai gerar uma liberação muito grande de energia. Esse processo é o que a gente chama de decaimento, né? E aí, sempre que acontece esse decaimento, o átomo ele vai emitir uma partícula vinda do seu núcleo e com ela você vai ter uma liberação de energia na forma de calor. Esse calor que é emitido por esses átomos radioativos, eles acabam sendo absorvidos pelas rochas que estão ali na vizinhança, e como rochas costumam ser mal condutoras de calor, elas acabam
concentrando, né, esse calor. E só vai liberando esse calor de forma gradativa e muito lentamente. E aí, por conta disso, essa rocha ela acaba entrando em estado pastoso ou líquido ao ultrapassar o seu ponto de fusão, né? Então, o motivo do interior da Terra ser quente, né, e ter estados físicos diferentes da crosta terrestre, líquido, pastoso, né? Líquido no caso do manto externo, pastoso no caso do manto, é justamente por conta dessa grande quantidade de energia em forma de calor que o interior da Terra consegue reter, tem dificuldade de liberar e que fazem a elevação do ponto de fusão desses minerais que compõem o interior da Terra, fazendo com que eles fiquem em estado líquido ou pastoso.